Fala, moçada. Quando a gente efetua uma compra, vocês podem reparar aqui que ele gera um array para a gente. Se vocês pesquisarem aqui, por exemplo, por status, ó, você vai ter aqui o status detail, tá? Onde você vai ter aqui o status detalhadamente, o que aconteceu com a transação do cliente. E você tem uma outra propriedade desse array, que é a propriedade erro. Então está aqui no fim, ó, a propriedade error. No caso aqui não teve erro nenhum, então ela está em nulo, mas quando tem algum erro ela vai aparecer aqui. Então através dessas duas propriedades do array, essas duas keys dele, a gente consegue verificar como está a transação do cliente. Se você vier aqui na parte de API em manipulação de respostas, você vai ver que aqui tem todos os tipos de status disponíveis, ó, status detail, né, todos os tipos de status, e também os erros aqui disponíveis, né, de acordo com o código aqui que ele disponibiliza. Então vamos trabalhar nisso nessa aula. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui dentro da nossa pasta views, eu vou criar uma outra página aqui que vai ser o result, que será o resultado da nossa transação, né? E aqui também, turma, nós vamos criar uma nova class, que vai ser a class exception. Então vou criar aqui, ó, namespace classes. Vamos criar aqui a nossa class exception, onde nós vamos tratar os status e os erros aqui da resposta, né, a manipulação de respostas da nossa requisição. Voltando aqui no nosso result, eu vou apagar toda essa parte aqui, ó. Vamos apagar toda essa parte aqui de baixo, deletar tudo isso, e vamos criar aqui, ó, depois do carrinho, o div class result. Vamos ter aqui uma div class result. E aqui em cima, onde é o $carrinho, nós vamos ter o $exception, que vai ser um new class exception. Então está aqui o namespace class exception. Basicamente isso daqui. E aqui nós vamos ter a classe result que vai receber as respostas vindas lá do da nossa requisição. Voltando aqui na nossa class exception, um atributo private. Esse private vai se chamar $payment. Aqui nós vamos ter os seguintes métodos. Eu vou ter o public function set payment. Vai setar uma variável payment. E isso vai chamar o nosso atributo payment, atribuindo a ele a variável payment. Vou ter da mesma forma o public function get payment, que vai nos dar o retorno aí do nosso atributo payment. Isso aqui eu vou deixar em uma linha só para ficar mais fácil. São os setters e getters, né? Então tá aqui os nossos setters and getters. Aqui eu vou ter mais alguns métodos que vão ser o seguinte, ó. Eu vou ter um método public function verify transaction, que vai fazer algumas verificações da nossa transação. Então, vou ter o verify transaction. Eu vou ter um outro método aqui que vai nos retornar o status da transação. Então, public function get status. E vou ter um outro método aqui que vai nos retornar o erro, algum erro que possa ter, né? Então, public function get errors. Nós vamos ter esses métodos aqui na nossa class exception. Vamos abrir aqui o nosso payment controller. E aqui no nosso payment controller, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou atribuir aqui uma seção payment e essa seção vai receber a nossa $payment, para que a gente consiga trabalhar com esse retorno aqui mais facilmente. E aqui nós vamos dar um header location, vamos mandar para o nosso localhost /result.php. Então assim que fizer a transação, eu vou atribuir a uma seção payment todo o resultado aqui do payment, que é aquele objeto com todas aquelas propriedades, métodos, né? E vou redirecionar o usuário para o http localhost result.php, que é essa página que a gente acabou de colocar aqui. Faltou o views aqui, result.php. Então vamos redirecionar o usuário para lá. Vou aumentar isso aqui por enquanto. E aqui no alto do meu payment controller eu vou abrir uma sessão aqui, ó, session start, para iniciar a sessão. Basicamente o payment controller é isso daqui. Aqui na class exception, aqui tanto no get status quanto get erros, nós vamos criar aqui um array. Então vou pegar aqui, ó. Aqui eu vou ter uma variável status que vai receber um array. E no fim nós vamos retornar ela. E aqui eu vou ter uma variável error que vai também receber um array. Basicamente, dentro dessa status, turma, a gente vai usar os erros que existem aqui, ó, no Mercado Pago. Então, por exemplo,
aqui no manipulação de respostas, eu vou ter o erro aqui, ó, o status, primeiramente o status, accredited. Então tá aqui, ó. Vou colocar da seguinte maneira. A chave vai ser o nome lá do meu, lembrando que é com o status detail. Então vou colocar o accredited e aqui eu vou colocar a mensagem, essa mensagem aqui, ó. Pronto, seu pagamento foi aprovado. No resumo você verá a cobrança. Então eu vou colocar aqui, ó. Esse statement descriptor, ele é uma propriedade lá do nosso dollar payment. Então aqui eu já vou colocar aqui da seguinte forma, ó. Dollar diz, chamando o get payment e chamando o statement, que é justamente esse método aqui, ó, statement descriptor, que é o nome que vai vir na fatura lá do cliente. Dou uma vírgula e aí vou colocar minha segunda parte aqui dos erros, ó, que é pending contingency. Então coloco aqui e vou colocar a mensagem dele aqui, ó. Seria, estamos processando seu pagamento e até 2 dias úteis informaremos o resultado no e-mail, né? Vamos colocar aqui. E eu vou ter que fazer isso para todos os meus status. Da mesma forma, os erros, aqui, ó. Vou iniciar pelo erro aqui, ó, o código do erro. Então vou vir aqui, vou descer aqui, ó, tem o erro 205. Vou colocar aqui o erro 205. E na frente vou colocar a mensagem relativa a esse erro, ó, digite o número do cartão. Então vou colocar aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó. Então o segundo erro que eu tenho aqui é o 208. No caso do erro 208, nós vamos escolher um mês, ou seja, o usuário não digitou o mês do cartão, e assim por diante. Eu já fiz toda essa parte aqui, vou copiar aqui só para facilitar a nossa aula. Então aqui eu já colei todos os tipos de erros disponíveis e as mensagens, né, dos erros e do status aqui. Ao fim, turma, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos verificar se array key exists, ou seja, a gente vai verificar se existe a key que a gente está passando ali dentro desse array. Por que a gente tem que fazer isso? Além desses erros aqui, podem existir mais outros erros, aí a gente tem que dar uma mensagem padrão. Então a gente vai verificar se existe essa chave no array. Então vai ficar assim, ó, se array key exists, nós vamos pegar aqui o $diz get payment, chamando o método status detail. Então a gente vai chamar aqui o método, a gente vai verificar se existe isso, o status detail, dentro do nosso array aqui, que é o $status. Então se existir, né, vindo lá da nossa transação, o status detail com algum desse nome aqui, ó, credited, pending contingency, a gente vai retornar justamente o nosso $status na posição $diz get payment. Então, isso aqui. Então, se existir esse erro aqui, se for um desses erros, ele já vai retornar a mensagem aqui, ó. Se não existir, ou seja, podem existir outros erros, a gente vai retornar uma mensagem padrão. Então, podemos colocar aqui, ó, houve um problema na sua requisição, tente novamente. Basicamente isso aqui. E da mesma forma a gente vai fazer com os erros lá. Então, deixa eu copiar isso daqui. Vou jogar aqui, ó. Então, se existir $diz get payment, só que no caso do erro aqui vai ser outro método, né? No caso do erro, a gente vai verificar se existir o error, chamando as causas do erro na posição 0 e o código dele, que é um desses códigos aqui, né, que a gente colocou aqui, ó. Então a gente vai verificar se existe error, causas na posição 0, code, e a gente vai verificar se isso existe dentro dessa variável erro aqui, ó, se existe dentro desse array essa chave aqui. Se existir, nós vamos retornar o $error nessa posição aqui, ó, que é a posição do código. Se não existir, nós vamos retornar que houve um problema na requisição, tente novamente, né? Então, basicamente isso daqui. Então, tá pronta aqui tanto a nossa get status quanto a nossa get erros. Agora a gente precisa fazer um método verify transaction. Aqui na verify transaction, a primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser um if aqui, ó, chamando nosso get payment, chamando a propriedade erro e vamos verificar se ela existe. Então, se ela estiver em branco, quer dizer que não tem nenhum erro. Se não, a gente vai setar como erro. Então, se existir algum erro, nós vamos pegar uma variável HTML, vamos transformar ela no array
e vamos passar aqui que a classe que nós vamos retornar vai ser a error. Isso aqui eu já vou explicar daqui a pouquinho. E a mensagem que nós vamos passar vai ser justamente a $this get error. Erros, né? Então a gente vai retornar isso daqui. No fim, eu vou dar um unset nossa $session e vou retornar $HTML. Então, nós vamos retornar lá para a nossa página uma classe de erro e uma mensagem que é a getErros que a gente acabou de construir aqui, que vai ser uma dessas mensagens aqui, ó. Até aqui tudo bem. Então, se existir erro, nós já setamos aqui o erro, né? Agora, se for, agora nós vamos verificar o status. Se $thisGetPayment status detail for igual a o status, né, que é quando a compra deu tudo certinho, é accredited, porque as outras a gente já vai entrar em process, rejected, né? Então a accredited, que é quando deu tudo certinho. Então se deu tudo certinho, nós vamos retornar também esse mesmo HTML, só que vamos colocar uma classe success e vamos retornar o get status. Se, por exemplo, não teve erro, mas também não é accredited, ou seja, a compra ainda pode estar em processamento ou foi rejeitada, nós vamos dar um else aqui, ó, e vamos retornar o HTML alert, que é uma outra classe que a gente vai criar, também voltando o getStatus. Basicamente, então, a gente verificou se tem algum erro. Se tiver em branco, quer dizer que não tem erro, a gente vai entrar aqui. Se tiver algum erro, a gente já vai setar aqui como erro e vai dar a mensagem do getErros. Se não tem erro, a gente vai verificar primeiramente se está accredited, ou seja, se deu tudo certinho com a compra, a gente já vai dar uma classe success e vamos retornar o status. Se tiver em processamento ou se ela tiver sido rejeitada, a gente vai dar um alert e vai retornar também o getStatus. A nossa class exception basicamente é isso daqui. Para implementar agora a nossa class exception, vamos voltar aqui na nossa result. Aqui, dentro da classe result, eu vou abrir aqui primeiramente uma tag PHP. Vou chamar o nosso exception que a gente criou aqui em cima, ó, que é uma instância, né, da classe exception. E vou chamar aqui o nosso setPayment. Vamos passar aqui para ele o $SessionPayment. Então, estamos mandando lá para a classe todo aquele objeto payment que a gente viu no início da aula, com todos aqueles métodos. E esse SessionPayment a gente setou aqui no Payment Controller. Tá aqui, né? Até aqui tudo certinho. Aqui dentro eu vou criar uma div. E aqui essa class. Agora sim, essa class, nós vamos abrir aqui uma tag PHP. Vou chamar o exception. E ele vai chamar o Verify Transaction. E lembra que o nosso Verify Transaction, nós vamos retornar dele um array com duas posições aqui, né, que vai ser aqui, ó, o HTML que tem a class e a message. Nesse primeiro momento, nós vamos retornar a class, que vai ser a classe da nossa div. Então tá aqui. E aqui dentro, eu vou pegar isso daqui, vou jogar aqui, ó, e vou mandar aqui para dentro a message. Criamos uma div aqui na nossa view result.php. Para a gente debugar essa transação, vou abrir mais uma tag PHP aqui. Vou dar um echo. Vamos dar um pré aqui, ó. Um print R. O nosso $SessionPayment. Ver o que está chegando. Então, a nossa class result já está também toda prontinha aqui. O último passo é vir aqui em lib, CSS style e vamos criar essas três classes que a gente acabou de fazer ali, ó. Então vamos criar aqui a success. Melhor, vamos começar pela result. Então a nossa class result. E vamos estilizar tanto a classe result quanto a classe success, alert e erro. Eu vou acelerar aqui só para agilizar o nosso vídeo. Então, basicamente, a gente estilizou a success, alert e erro. E a result aqui também, que vai ser um display grid. Então, já estilizamos tudo aqui. Vamos aos testes agora. Vou vir aqui na raiz do meu projeto. Vou zipar todos os arquivos, igual a gente já fez em outras aulas. Tipo zip aqui, né? Senão ele não aceita. E vou upar isso aqui no meu gerenciador de arquivos.
Lembrando aqui que a gente tem que alterar todas essas partes onde tiver localhost, né, image aqui você tem que colocar pelo seu domínio online aí, né, então altere isso aí para ficar certinho. Aqui ainda no nosso result nós vamos precisar da instância do class carrinho, né, porque a gente vai usar o carrinho lá, então namespace class carrinho, porque nós vamos utilizar aqui ó, o $carrinho, então cria aí essa instância. Aqui eu esqueci de pôr ponto e vírgula e ponto e vírgula. Jogar isso aqui para cima, esse debug. E aqui, turma, eu esqueci aqui, ó, vamos colocar um echo, né? Vamos colocar aqui, ó, um echo no verify transaction para ele exibir o resultado da classe, né? E também um echo aqui na mensagem, que eu esqueci. Então coloquem a ponto e vírgula aí e o echo aqui na mensagem e o echo também na class aqui. E o print R eu subi ele aqui para cima para ele exibir o debug para a gente. Vou reenviar isso daqui para o meu FTP. Vamos fazer o teste, então já estou no servidor online aqui, né, com SSL. Vou adicionar um pendrive ao carrinho e vou adicionar também um celular. Então adicionei os dois aqui, já tenho aqui, ó. E vamos criar um pagamento aqui, ó. Lembrando que os dados do cartão eu estou pegando aqui da plataforma, ó, né, esses dados aqui. Repare que ele já deu o debug para a gente. Se a gente pesquisar aqui, ó, status, detail, repare que ó, accredited, né? Então, se você voltar aqui na class exception, ó, o status detail está igual a accredited. Então, ele vai retornar isso daqui para a gente, ó, a class success e a mensagem do this get status. Esse get status aqui accredited. Então, pronto, seu pagamento foi aprovado. Descendo aqui, repare que nosso método erro ele não tem nada, né? Então está nulo. E aqui, ó, pronto, seu pagamento foi aprovado, você verá o nome XXX. Vou voltar aqui, vamos fazer agora um novo teste. Aqui, turma, na parte de integração, se você subir um pouquinho aqui e vier aqui, ó, se você vier aqui em testes, você vai ver que ele tem alguns testes aqui, ó, onde você pode simular alguns tipos de pagamento. Ó. Por exemplo, pré-aprovado, conte, pagamento pendente. Então vamos pegar aqui, por exemplo, expire, que é tipo recusado por problema de data de vencimento. Então vou colocar expire ali. Aí para você testar, basta você colocar aqui no nome, cardholder nome, esse nome que eu passei ali. Ó. Vou colocar aqui em 2, 3 parcelas e vou dar pay. Agora aqui, ó, se vocês vierem, vocês vão ver que ele vai dar aqui, ó. O status detail dele vai ser CC Rejected Bad File Date. Tá vendo aqui, ó? E esse aqui, ó, se você voltar aqui na Class Exception, ele tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Todos esses CC Rejected aqui vai cair num desses daqui, né? No caso aqui, ele cai no File Date. Então tá aqui, ó. Então tem que aparecer a mensagem confira a data de validade. Como aqui se você descer aqui também, você vai ver, ele não deu erro, ó, então não houve um erro, né? Mas houve sim um problema ali na execução. Então se você descer aqui, ele vai dar confira a data de validade, que é justamente essa mensagem aqui, ó, confira a data de validade, e a classe que ele está retornando é alert, que tem a cor amarela. Para a gente testar agora um erro do sistema, então a gente testou o success, o alert, eu vou fazer uma requisição sem o e-mail. Então vou colocar aqui, ó, 4235. Repare agora, turma, aqui embaixo, ó, que a parte de erro, ó, agora ela não está mais nula, ela setou um erro aqui de bad request e o código dele é 1. Como esse é um código diferente, ele vai entrar justamente aqui, ó, no get erro. Não é nenhum desses códigos já definidos aqui, então ele vai entrar aqui, ó, houve um problema na sua requisição, tente novamente, justamente porque é o código 1. Houve um problema na sua requisição, tente novamente, e a classe vermelha aqui do erro. Agora, para você deixar tudo bacana aqui, no result, basta você tirar esse debug que a gente está fazendo aqui, ó. Vou enviar novamente o result para o ar, e agora, por exemplo, ó, a gente pode testar aqui tudo certinho, ó.
Repare agora, ó, a mensagem, pronto, seu pagamento foi aprovado. Da mesma forma, se tivesse algum erro, ele exibiria aqui para a gente. Então toda essa parte de manipulação, tanto do status da compra quanto do erro, já está pronto. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.